Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam muito bem e preparados para a nossa videoaula de hoje. Hoje nós trabalharemos a atividade 15 de História do quarto roteiro da Secretaria Municipal de Educação. O tema de hoje é a História e o Historiador. Vamos lá? O trabalho de um historiador é parecido com o trabalho de um detetive. Mas o que faz um detetive? O que faz um historiador? Um historiador, assim como o detetive, ele investiga, ele pesquisa e ele analisa. Depois que ele investigou, que ele pesquisou, ele vai analisar, ele vai pensar bastante sobre as pegadas que ele encontrou. Mas o que são essas pegadas? Ou o que o historiador procura? O que o historiador investiga? O historiador, ele investiga os povos antigos. Como surgiram as primeiras sociedades? Como surgiram os primeiros povos? Como eles caçavam? Como eles viviam? Que roupa eles usavam? Como eles se alimentavam? Em que momento que eles aprenderam a plantar, a cuidar dos animais? Então, o trabalho do investigador, do historiador, é pesquisar a vida humana e o desenvolvimento dessa vida. Mas que pistas são estas? O que são essas pistas? São as fontes históricas. Então, para o detetive, nós falamos que ele procura pistas. Para o historiador, ele procura, ele investiga as fontes históricas. E que fontes são essas? Podem ser ossos, ferramentas, colares, adereços, pinturas, marcas deixadas nas paredes das cavernas, restos de pedras, de fogo, tudo isso está fossilizado. E essas fontes históricas, elas são divididas em algumas partes. Nós vamos ver as três principais. Primeiro, as fontes escritas. As cartas, os jornais, os livros, os documentos como um certidão de nascimento, um RG, um bilhete, olha lá, um RG. Essas fontes, elas começaram a surgir no momento que o ser humano aprendeu a registrar através de escrita. Então aí começa a nossa história. Através destes documentos, nós sabemos sobre a vida de toda a humanidade, mas também sobre a nossa vida pessoal. Todos vocês devem ter um documento, uma carteirinha do posto, um bilhetinho, algum documento escrito que comprove a sua passagem, a sua vida e também a vida das pessoas da sua família. Temos também as fontes orais. O que são fontes orais? Fontes orais são aquelas transmitidas através da conversa, da oralidade. Elas não são registradas em um papel. Então, numa conversa, numa entrevista, numa contação de história, quando a pessoa faz um depoimento, quando os pais de vocês contam como foi o nascimento de vocês, quando a vovó conta uma história da infância dela, quando o vovô conta como ele trabalhava, tudo isso são fontes orais. É a história passada de geração em geração
através de uma conversa. E nós temos também as fontes iconográficas. Palavra diferente, né? O que são essas fontes iconográficas? São os desenhos, as fotografias, os filmes. Então, nós temos a arte rupestre, é a primeira fonte iconográfica deixada pelos nossos antepassados lá na pré-história, quando eles ainda não conheciam o sistema de escrita. Como eles registravam a história? Através de desenho nas paredes das cavernas. Então, cada um destes desenhos representa uma história. Era assim que eles deixavam registrado o que acontecia com eles. Nós temos também as paredes do Antigo Egito, lá nas pirâmides. Era outra forma de contar a história. Temos os filmes, os mapas antigos, as fotografias e as pinturas. Então, num período onde as fotografias elas eram muito difíceis ou elas não existiam, as pessoas registravam através de gravuras, de pinturas. Então, lembrando, quais são as pistas utilizadas pelos historiadores? Então, as fontes orais, as fontes escritas e as fontes iconográficas. Agora, vamos ver se você entendeu tudo isso. O que vamos fazer? Quais são as nossas atividades de hoje? Primeiro, vocês vão ler com atenção o texto. Segundo, grifar ou pintar as partes principais. Leiam o texto em voz alta, bem devagar, e pensem de tudo que nós vimos, o que é a parte principal, o que é mais importante desse texto, certo? Depois, coloque V para informação verdadeira e F para falsa. Primeira informação: historiador é o profissional que cuida da saúde das pessoas? Historiador investiga as fontes históricas para entender como as pessoas viviam no passado? Depoimentos e entrevistas são consideradas fontes iconográficas? Presta atenção. B. Fontes históricas são utilizadas para investigar o passado. Faça um X na alternativa que não apresenta uma fonte histórica, o que não é uma fonte histórica. Fonte oral, fonte escrita, fonte iconográfica ou fonte da juventude? Presta atenção, tem uma aí que não é fonte histórica. C. Complete o quadro a seguir, organizando as fontes históricas de acordo com o tipo que pertence. Então, se elas são escritas, oral ou iconográfica. Imagens, depoimentos, filmes, cartas, jornais, livros, entrevistas e fotografias. Vocês vão ler e vão colocar cada uma no quadro correto. D. Converse com seus familiares sobre as fontes históricas citadas no texto e descubra se em sua casa existe algum tipo delas. Pode ser escrita, oral ou iconográfica. Se houver, registre no quadro através de um desenho com legenda ou um pequeno texto. Então, por exemplo, se na sua casa tem uma foto antiga que conta uma parte da história da sua família, você vai desenhar essa fotografia aqui e vai fazer uma legenda, vai escrever do que é essa fotografia. Se for uma roupa, se for um ferro de passar antigo que era da vovó e conta uma parte da história, vocês vão desenhar e vão escrever uma explicação, o que representa aquele desenho. Ou então vocês podem escrever um textinho contando uma história, certo? Por exemplo, se na sua casa sua avó contou uma história que faz parte da família, um registro de família, vocês podem escrever aqui a história contada
pela pessoa, pela vovó, pela mamãe, pelo papai, pelo vovô, pela tia, certo? Lembra da fonte oral? Então, vocês vão transmitir uma fonte oral. Terminamos? Bons estudos, façam tudo com muito capricho. Lembrem que a videoaula é a mesma coisa da sala de aula, da aula lá na sala de aula. Não deixem de mandar um recado no grupo, mostrem para a professora a sua atividade e, principalmente, não deixem acumular, certo? Então, beijos